Convido você para abrir a sua mente, para abrir o seu coração para as verdades bíblicas, para a palavra, não do irmão Josias, mas para as palavras de Deus. Convido você para meditar junto comigo no livro de Marcos, capítulo 16, 15. E o tema para este vídeo é crente com medo de expulsar demônios. Crente com medo de expulsar demônio. Ou seja, pastor com medo de expulsar demônio, diácono com medo de expulsar demônio, porteiro da igreja com medo de expulsar demônio, irmão Josias, eu com medo de expulsar demônio, pode acontecer também. Mas por quê? Porque nem todos os pastores expulsam demônio. O porquê que nem todos evangelistas expulsam demônio. O porquê nem todos diáconos, evangelistas, missionários, apóstolos, crentes da igreja A, da igreja B, não expulsam demônio. Porque que nem todas as igrejas trabalham, o curso de libertação não tem esse ensinamento sobre expulsar demônio. O porquê? A Bíblia responde e a gente vai em rápidas palavras, eu vou passar aqui para você essas experiências que eu tive na área de libertação. Eu, irmão Josias, andava com o saudoso pastor Marconi, frequentei muitos cultos de libertação na igreja do saudoso pastor Marconi e outros pastores que trabalham nessa área, e eu tenho um pouquinho de experiência, o suficiente para deixar você cheio de fé. Diga amém, diga graças a Deus. Mas antes, já se inscreve no canal Josias Dias. Se não é inscrito, se já é, muito obrigado. Compartilha e deixe também as suas experiências aí para ajudar as pessoas a se libertar dos demônios. Jesus nos chamou para isso, para libertar as pessoas. Louvado seja Deus. Então vamos ler Marcos. Crente com medo de expulsar demônio. Vamos ler Marcos 16. Prometo ser rápido, ter a calma que já estou terminando. Mal comecei, já estou terminando. Marcos 16, 15 diz assim: Jesus dizendo aos discípulos, está dizendo para você também. E disse-lhe: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. 16. Quem crê em mim e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. 17. E estes sinais seguirão aos que não crerem. Amém? Amém não. Veja bem. E estes sinais seguirão aos que não crerem. É assim que está escrito. Jesus falou em Marcos 16, 17, que estes sinais seguirão aos que não crerem. Não foi aos que não crerem. É por isso que tem pastores que não expulsam demônio. É por isso que tem irmão crente que não expulsa demônio, tem medo de expulsar demônio. Porque eles não crerem. Mas veja bem o que foi que Jesus falou. Ele não falou que esses sinais de expulsar demônio seguirão os que não crerem. Não, ele falou o quê? Ele falou: e estes sinais seguirão aos que crerem. Aos que crerem. Que sinais? Sinais de expulsar demônio, irmão. A fé de expulsar demônio. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome, no nome de quem? De Jesus. Se expulsa demônio, é no nome de Jesus. Não é você que expulsa demônio. Não é irmão Josias que expulsa demônio. É o nome de Jesus, através do irmão Josias, através de você, que vai expulsar o demônio. Então, e estes sinais seguirão aos que crerem. Primeiro você tem que crer que você vai lá e vai expulsar o demônio. Você tem que estar com a fé de expulsar o demônio. Porque se não tiver, meu irmão, não vai ter êxito. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios. Vou ficar só aqui mesmo. Em meu nome expulsarão os demônios. Depois você lê o restante, tá bom?
Então, veja só, meu amado, meus queridos, que Jesus disse que esses sinais seguirão aos que creem, não que não creem. Jesus não disse que esses sinais seguirão só aos crentes que têm um dom de expulsar demônio. Não. Todos os cristãos que têm um dom de expulsar demônio, ele vai lá e expulsa. Mas para expulsar demônio não precisa necessariamente ter o dom. Não, precisa ter a fé de expulsar o demônio. E como é, irmão Josinho, que eu vou saber que eu tenho a fé de expulsar o demônio? Primeiro você tem que saber que você tem que expulsar no nome de Jesus. Como é que você vai saber que tem a fé de expulsar o demônio? É quando você vê uma pessoa demoniada, seja na sua família, ou na vizinhança, ou na rua, no trabalho, seja lá onde for, você sentiu aquele desejo de ir em cima lá e você sentiu aquele desejo de ir. Quando todo mundo estava com medo, você não teve medo. Esse é o sinal que você está com a fé de expulsar o demônio. Porque você viu aquilo ali, você não sentiu medo. Aí você quer ir lá, mas você não sabe como fazer, mas agora você está sabendo. Agora você está sabendo, você está assistindo esse vídeo, você está sabendo. É só chegar lá e não vai ser muita coisa, não. Não é os gritos que vai expulsar demônio, grito de medo. A autoridade no nome de Jesus. E a autoridade no nome de Jesus não é gritando, nem falando assim, sai em nome de Jesus, não. A autoridade no nome de Jesus é na certeza que você vai chegar a se dizer, em nome de Jesus, demônio, sai desse corpo agora e vai para o inferno, não volta nunca mais desse corpo. Show! Em nome de Jesus, pronto. É a sua fé. E o demônio, ele não é muita gente. Para expulsar demônio não precisa muita gente, não. Às vezes, muita gente não encoraja, só faz atrapalhar. Porque às vezes é muita gente, mas não está na sua mesma fé. Não tem a mesma fé de expulsar demônio. Então, não para expulsar demônio, por mais violento que ele seja, não é muita gente. É só uma pessoa de fé. Certo? Qualquer pessoa consegue expulsar demônio se tiver na fé de Marcos 16, 17. Agora, se você não tiver na fé, a Bíblia diz que há demônios que só saem em jejum e oração. Por quê? Só saem em jejum e oração porque você estava na carne, você estava com medo. Aí você tem que jejuar, porque você jejuar no medo que você tem de expulsar demônios, sai. Quando uma pessoa está endemoniada, o demônio que está naquela pessoa sabe, ali do meio da multidão, quem é que está com a fé de expulsar ela. Então o demônio vai saber se você está com a fé ou não de expulsar ela. E quando ele vê essa fé em você de expulsar ele daquele corpo, ele vai querer logo te amedrontar, te ameaçar, rir da sua cara. E aquela risada diabólica, para falar a verdade, dá até medo. Mas se você tiver na unção, no espírito, você não tem medo, certo? Eu estou dizendo essas coisas para você ficar sabendo. Então, no momento que o demoniado está lá e olha para a tua cara e começa a te rir da sua cara, porque ele sabe que está correndo o risco de sair dali para o inferno, e os demônios têm medo de ir para o inferno. Aí ele vai fazer tudo para você não entrar na batalha espiritual. Ele vai fazer de tudo para ele não sair daquele corpo, porque os demônios precisam de um corpo vivo, não é um corpo morto, é vivo. É por isso que ele entra tanto em ser humano, tanto em mulher, tanto em homem, criança ou animal, porque ele precisa de um corpo vivo. Então, os demônios, as entidades, sabem quem está com a fé de expulsar eles. E eles têm mau medo de ir para o inferno. É por isso que disse a Jesus, deixa que a gente entre desses porcos. Então, meu amado, meu amigo, meu querido, se você está na fé de expulsar demônio, vai lá e expulsa Jesus. Não precisa chamar o dirigente da igreja, não precisa chamar o irmão Josias, não precisa chamar o pastor, o apóstolo. Não, você está com essa fé, vai lá e expulsa em nome de Jesus. Não é com gritaria, não é com carinho, alisando a cabeça do demônio, não. É no nome, na autoridade do nome de Jesus. Sai em nome de Jesus, demônio, desse corpo agora, não volta nunca mais, vai para o inferno e não volta nunca mais. E acabou o sofrimento daquela pessoa demoniada. Porque a pessoa demoniada, quando o demônio entra dela, o demônio não deixa ela falar, mas ela fica naquela luta, aquela guerra espiritual ali, querendo ser liberta. E o demônio usa as mãos dela para quebrar as coisas. O demônio usa a mão dela até mesmo para matar ela. E não se vê essa batalha espiritual, não se expulsa o demônio, você dando a facada na pessoa demoniada, porque se você der a facada na pessoa demoniada, você matou, não foi o demônio, matou a vítima, matou uma pessoa que estava sendo escravizada pela entidade. Se você der um tiro, você é um policial, alguém te chama, chega lá para ser demoniada, vai dar trabalho. Mas se você é um policial
que com essas escrituras, e você chega, ó, em nome de Jesus, sai, em nome de Jesus, dessa vida agora, vai para o inferno, nunca mais, você libertou aquela alma. Mas se você não tem essas experiências, e você atirar naquela pessoa, acabou a confusão, mas você matou uma vítima. Você não matou o demônio, e o demônio vai sair dali glorificado. Então não se expulsa demônio com um murro na cara da pessoa demoniada, não. Porque todas as pessoas demoniadas, ela quer falar, dizer, olha, não é eu não, não é eu não. É o demônio, e o demônio não deixa ela falar. Mas muitos deles lutam aquela guerra ali com o espírito, dizendo, é o demônio que está em mim. É o demônio que está em mim. E as pessoas que estão ouvindo isso, não acredita, porque não tem visão de Deus. Não tinha, porque depois de ouvir esse vídeo, você agora tem. E aquela pessoa, tudo, aquele demoniado, seja homem ou mulher, tudo que ele quer é ser liberto. E Deus chamou quem? Os que crê. Meu amado, meu querido, resumindo, acabando esse vídeo agora, o que Deus está falando para você é que mesmo se você não tem o dom de expulsar demônio, mas se você está na fé de Marcos 16, 17, é essa fé que vai fazer você expulsar o demônio. Ele vai obedecer o demônio, a entidade obedece a sua ordem. Não é porque ele sabe que a ordem não é sua, mas é no nome de Jesus, é na autoridade do nome de Jesus. É por isso que ele obedece às suas ordens, porque você está na fé de Marcos 16, 17. 16, 17 que diz, esses sinais seguirão aos que creem. Em meu nome expulsarão os demônios. Em meu nome expulsarão o demônio. No trabalho, um funcionário chegou para mim e disse, irmão José, eu estava dormindo. Acordei com minha mãe dando um grito assustador. Quando a gente acendeu a luz, que foi uma olhada, ela estava endemoniada, dava gargalhada assustadora, porque é muito assustador você ver uma pessoa endemoniada. E eu não consegui ter um irmão lá, vizinho, não foram, eu chamei, mas eles ficaram com medo. Não foram expulsar o demônio. E eu disse a ele, e o que você sentiu o que na hora? Ah, eu senti vontade de libertar minha mãe. Eu abracei ela, mãe, pare, mãe, com isso, sei o quê. Eu fiquei querendo libertar ela, mas eu vi, irmão José, que era um negócio que estava nela. Eu disse, então, saiba que você é a pessoa certa para libertar sua mãe da entidade. Só que você não soube como fazer. E eu expliquei para ele, mais ou menos o que eu estou explicando para você. E eu disse a ele, você chamou os irmãos que eram crentes lá, o seu vizinho, nenhum foi, ficaram com medo. E naquela madrugada só você não teve medo, mas você não soube trabalhar, você não soube entrar na batalha espiritual. Então, para entrar na batalha espiritual, irmão, essas coisas é no nome de Jesus. E aquele filho, ele estava com essa fé de expulsar demônio, mas ele não sabia como fazer. Talvez se ele hoje é vivo, talvez se ele não morreu com essa pandemia, e está vendo esse vídeo, ele está lembrando do que eu estou falando aqui. E esta fé de expulsar demônio, os demônios sabem que ele está com a fé de expulsar ele. Então Deus quer te usar como a maior autoridade na face da terra. É você. Quando você usa estas palavras que Jesus ensinou os apóstolos e a você também, que em meu nome expulsarão o demônio, você se torna a maior espiritualidade espiritual, no mundo espiritual. Então, ele disse que chamou o vizinho, que é tudo cristão, tudo de igreja, e ficaram com medo. Então, crente com medo de expulsar o demônio. Então, os vizinhos fizeram certo. Porque se você é crente, irmão, se você é até pastor, se você é um evangelista, é um missionário, uma missionária, mas você tem medo, alguém, um vizinho te chama, e na hora você tem medo, realmente, eu lamento dizer isso, mas não vá. Porque você já perdeu a batalha espiritual. Porque o demônio vai saber que você está com medo. E ele pode até se incorporar em você, viu? Porque o Espírito Santo, quando sai, você dá lugar e ele sai da sua vida, o espírito mal entra. Então, crente com medo de expulsar demônio, não vá. Mas se você é crente, é cristão e não tem medo dessas coisas, e você está na fé de Marcos 16, 16, você vai libertar aquela alma. O nome de Jesus vai ser glorificado ali, e aquela pessoa vai
aceitar Jesus, às vezes é até crente e fica demoniado, porque abriu brechas, né? Porque aqui tem crente que fica demoniado, porque tem rancor no coração, não libera perdão, não perdoa de jeito nenhum, que aí morar no céu, mas não perdoa. Aí isso é legalidade às trevas, ao mundo espiritual. Por que tem crente caindo endemoniado dentro da igreja? Porque são crentes rancorosos, crente que, quando chega na congregação, não senta perto da irmã, do irmão, louva a Deus dentro da congregação, mas não suporta a cara do irmão, da irmã. Estão dando legalidade aos demônios. Então, crente com medo de demônio já está perdida a batalha. Não vá. Para expulsar o demônio tem que estar na fé de Marcos 16:16. Em meu nome expulsarão os demônios. Aqueles que crê. Se você crê, irmão, você crê que você indo vai expulsar o demônio, você crê, então vá lá e expulse e deixe que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Você crê? Você está nessa fé? Então você foi chamado, você tem um chamado para esta batalha, você tem um chamado para esta obra, expulsar demônios. Porque não é para você ter medo de demônio, é para os demônios ter medo de você. Agora, se você sente medo, já diga a você, não vá, em nome de Jesus, não vá. Agora, jejum, por que é que tem que ter medo de expulsar demônio? Primeiro que ele não sabe dessas verdades. Segundo que ele é um preguiçoso, não jejuma. O jejum é para enfraquecer a tua carne, a tua matéria. O jejum é para te dar visão espiritual. O jejum é para te dar autoridade no mundo espiritual, irmão. Quando Jesus mandou você jejuar, é para isso. Porque se você for expulsar demônio, você vai levar com medo, você vai levar uma surra dos demônios. Você vai ser envergonhado e envergonhada. Tem que estar com a fé, tem que crer. Tem que crer, porque ele vai só os demônios sabem, só os demônios, as entidades sabem quem está com a fé de expulsar ele, de tirar ele daquele corpo. Então, meus queridos, você tem que entender que nem tudo é demônio. Tem coisa que é loucura da pessoa, você tem que saber disso. Tem coisa que é demônio e você acha que é loucura. Às vezes é demônio usando aquela pessoa, aquele pai de família, aquela mãe de família, aquela criança, aquele animal. E você acha que é loucura e leva para onde tem. Muitas pessoas nos hospitais de doido, que ali não era doidice, era demônio. Mas, infelizmente, essas coisas não são ensinadas em muitas congregações. Aí, Satanás está sendo glorificado. Há muitos que estão nos hospitais de doido que precisou somente você, na fé de Marcos 16:16, chega lá, expulsar aquele demônio, e hoje a pessoa está liberta, estava pregando essas mesmas verdades que eu estou pregando e estava aí vivendo uma vida sossegada e tranquila. Aí, por você não ter a chamada de expulsar demônio, não ter o dom de expulsar demônio, ou não ter a fé de expulsar demônio, aí você levou a pessoa para hospital de doido, onde tem igreja aqui no Brasil que trabalha nessa área de libertação. Então, eu espero ter lhe ajudado. Poderia citar muitos versículos bíblicos. Poderia mostrar a você situação que teve pessoas que foram expulsar demônio com inveja, porque viu os apóstolos expulsando e não conseguiram. Os demônios botaram para correr. E eu poderia explicar isso para você. Eu poderia explicar para você no momento em que o demônio, quando viu Jesus, ficou com medo, porque o demônio sabia ali que ia ser expulso, irmão. O demônio olhar para você, ele vai ter medo de você. Não é para você ter medo dele. Ele vai ter medo de você, que ele vai ver e você a fé de expulsar ele. Deus já começou a trabalhar na sua vida nessa área. Ele já está começando a dar a você ferramenta. Essa está sendo só as primeiras. Deus ainda vai te dar vários sinais, porque Ele quer que você seja a maior autoridade espiritual no mundo espiritual. Diga amém. Diga graças a Deus. Fica na paz, fica na bênção. Em nome de Jesus. Este não é mais um vídeo. É a revelação de Deus, a revelação do Espírito Santo de Deus para ti. Porque você é fundamental nesta obra. Deus conta com você no mundo espiritual, no reino espiritual,
você será a maior autoridade no mundo espiritual para os demônios. Você é a maior autoridade no mundo espiritual para os demônios. Você crê nesta palavra.